Boa noite, nação. Ufa, ufa. O Flamengo enfim conseguiu uma vitória com esse técnico que vem fazendo a gente sofrer, entrando com esse esquema de três zagueiros aí. Mais uma vez, não surtiu muito efeito, né? Que o Flamengo continua uma peneira. Ao invés de ser Vitor Pereira, tem que chamar ele agora de Vitor Peneira. Foi uma partida difícil, onde o Flamengo errou bastante. A gente não vimos muita coisa, né, nação? Não vimos muita evolução. O time estava muito espaçado dentro de campo, teve dificuldade para poder armar as jogadas. O Flamengo teve muita dificuldade para armar a jogada, para sair jogando, até porque os que estavam responsáveis de armar a jogada eram o Vidal e o Thiago Maia. E a gente sabe que esses caras não tem caguete para armar jogada, né? Então estava sobrecarregando muito o Arrascaeta, que estava muito espaçado, muito distante. O Arrascaeta que devia estar fazendo essa função de armar jogada e não era isso que estava acontecendo. As jogadas estavam sendo desarmadas e tendo que ser armadas pelo Thiago Maia e pelo Vidal, né? Vidal, como sempre, errou alguns passes, mas lutou bastante, isso daí tem que ser reconhecido. Thiago Maia na primeira etapa não esteve bem, mas na segunda etapa ele já melhorou. Agora, para mim, o grande destaque do jogo foi o Fabrício Bruno. Esse daí fez um partidaço. Foi um monstro. Correu o campo o tempo todo, brigou o tempo todo e ainda foi premiado com gol, né? O time do Vasco não foi tão agressivo assim. O time do Vasco jogou em cima dos erros do Flamengo. O Flamengo errou bastante, tanto na parte defensiva quanto na parte de criação e principalmente nas finalizações. O Flamengo abusou de perder gol. Pedro perdeu umas duas ou três oportunidades. O Gabriel tá irreconhecível nas finalizações. O Gabriel tá errando muito mesmo na hora de finalizar. Teve umas oportunidades ali também que ele desperdiçou. E o Arrascaeta, o Arrascaeta a gente já sabemos como é que é, né, nação? Tá mal fisicamente, não tá tão bem como a gente tá acostumado a ver ele tecnicamente, mas meteu um golaço, pegou na veia. E é isso, do Arrascaeta a gente pode esperar qualquer coisa. Não vinha jogando bem nos últimos jogos, também não fez uma partida exuberante hoje, mas fez aquele gol, né? Que fez lembrar os velhos tempos da boa fase do Arrasca. O Arrascaeta sempre tem um coelho para tirar da cartola. Agora, o ponto negativo foi a expulsão do garoto que entrou. Eu, na minha opinião, achei injusta a expulsão do garoto. Achei que o juiz foi rigoroso demais. E diga de passagem, esse juiz é muito fraco mesmo, né? Ele dava falta, a maioria das faltas ele apitava a favor do Vasco e quando era com o Flamengo ele fazia vista grossa, aplicou cartões ali desnecessários no meu modo de ver, entendeu? É um árbitro que não tinha muito controle da partida, muito pulso firme. Uma partida que não estava tão difícil de ser administrada e ele estava querendo dificultar de todas as formas. Até que o árbitro muito ruim. E infelizmente puniu o garoto lá, no meu modo de ver injustamente, o Matheus Gonçalves. Se eu não me engano, não ficou nem 5 minutos em campo. Não me recordo agora muito bem, mas foi uma pena, foi uma pena. A gente queria tanto ver esse garoto jogando, mas também o Vitor Pereira botou o moleque faltando 5 minutos para acabar o jogo, podendo ter botado o rapaz um pouco antes na partida. Matheus França entrou no lugar do Mateuzinho, que saiu machucado, e alguns momentos quase entregou a paçoca ali. Eu não confio muito nesse moleque, não vejo tanto futebol assim como alguns torcedores enxergam. Mas enfim, graças a Deus ele não entregou a paçoca ali, o Flamengo conseguiu sair com a vitória. É isso, nação. Foi uma partida difícil. O Flamengo encontrou muita dificuldade. Tá longe de ser
aquele Flamengo que a gente está acostumado a ver, muito longe mesmo. Flamengo tecnicamente, fisicamente melhorou até um pouquinho, porque o que a gente viu hoje foi que o Flamengo no segundo tempo não morreu igual nos últimos jogos. Então isso daí já é um ponto a destacar, que o Flamengo, especificamente nesse jogo de hoje, o Flamengo não morreu fisicamente, mas no final da partida a gente pôde ver que os jogadores já estavam, desabaram, estavam exaustos porque correram, se entregaram. Não faltou, se a torcida falar que faltou entrega, que faltou vontade, isso daí não faltou. O Flamengo tá mal tecnicamente e tá mal distribuído dentro de campo. Isso daí é bem visível da gente poder ver. O Flamengo dentro de campo não é um time organizado, tem muitas falhas, muitos defeitos. O Flamengo se eu não me engano, é o time da Série A que mais sofreu gol até o momento. E a gente não tem zagueiros ruins. Léo Pereira é ruim, Rodrigo Caio é ruim, até o Rodrigo Caio hoje falhou. Rodrigo Caio é ruim? Não é. O Pablo vem melhorando em alguns jogos, vem fazendo boas partidas. Só que a gente sabe que o Pablo é um zagueiro meio lento, diferentemente do Fabrício Bruno, que ele é um zagueiro alto e ele é rápido. E hoje foi o melhor da partida, na minha opinião. Então a gente não tem zagueiros ruins para estar sofrendo esses gols todos que a gente vem sofrendo até o exato momento. Eu acho que isso deve-se muito ao esquema do Vitor Pereira, que os jogadores ainda não conseguiram assimilar bem esse esquema de jogo que ele quer implantar, entendeu? Agora há pouco acabou a coletiva do Vitor Pereira, o Vitor Pereira destacou, ele fala quase sempre a mesma coisa na coletiva, né, nação? Falou que o Flamengo, os jogadores estão unidos, que eles têm um bom ambiente, que aos poucos o Flamengo vai ser uma equipe forte e que vai ser difícil bater o Flamengo. Eu tenho minhas dúvidas, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas. Eu não consigo acreditar mais do trabalho do Vitor Pereira. Eu, num certo momento, cheguei a apoiar, porque a gente tem que apoiar. Vestiu isso aqui, ó, vestiu o manto, a gente tem que apoiar. Então, em certo momento eu apoio o Vitor Pereira, mas eu vi que as ideias dele não tá surtindo efeito. O que ele está querendo fazer com a equipe não está dando certo até o momento. E o Flamengo hoje não fez mais uma vez, não fez uma boa apresentação. O Flamengo hoje venceu na base da vontade, na qualidade individual de alguns dos nossos jogadores e numa falha do Vasco também, que o Vasco falhou. No segundo gol, o Vasco, o zagueiro entregou no pé do Pedro e o Pedro foi lá e guardou. Então o Vasco também falhou. Então a gente não cria muitas jogadas. A gente não criou no último jogo contra o Fluminense. Foi uma jogada individual do Cebolinha e só. E hoje a gente não criou tanto. Claro que criou mais do que o do jogo contra o Fluminense. E quando a gente cria, a gente não está sabendo aproveitar. Hoje era para a gente ter matado essa partida de hoje. Para a gente ir com a vantagem considerada para domingo agora. Para mim o jogo está aí aberto. O jogo está aí aberto e vai ser mais um jogo difícil, onde o Flamengo vai ter que jogar melhor do que jogou hoje. Porque eu acredito que o Vasco vai vir bem diferente do que jogou hoje contra a gente. O Vasco hoje tentou jogar com o regulamento debaixo do braço. Tentou. Mas não conseguiu. E eu acredito que a postura do Vasco vai ser diferente no segundo jogo. Por isso que eu estou dizendo que o Flamengo vai ter que jogar muito melhor do que o Flamengo jogou hoje. Mas vamos aguardar para ver. Eu acredito que o Flamengo tem mais time. O Flamengo se se organizar um pouquinho mais, a gente ganha do Vasco no domingo, sem dúvida nenhuma. Assim como eu estava confiante hoje que a gente ia ganhar. Sabia que ia ser um jogo difícil. Eu tinha arriscado meu placar hoje seria de 1-0 e para mim estava muito bom. E com sofrimento não faltou até o último minuto. Foi 3-2 o placar, mas a gente sofreu. Entendeu?
Então eu acredito que domingo agora também a gente vai sair vencedor, a gente vai conseguir essa vaga para a final do campeonato. E eu acredito que a gente vai fazer essa final com Volta Redonda. Não é que o Volta Redonda seja fraco não, tá? A gente vai ter que jogar muito mais com Volta Redonda do que a gente está jogando contra o Vasco, porque o Volta Redonda tá encaixadinho, tá um time muito mais organizado do qualquer equipe dos grandes. O Volta Redonda ganhou do Fluminense, o Volta Redonda ganhou do Botafogo, o Volta Redonda fez um jogo duríssimo contra nós. O Volta Redonda é a equipe que está atravessando o melhor momento desses que estão disputando as semifinais. Então, se o Flamengo pegar o Volta Redonda na final, acredito que vai ser um jogo muito mais difícil do que esse que vai ser contra o Vasco. Então a gente tem que abrir o olho. O Flamengo tem que melhorar dentro de campo, tecnicamente. E espero que o Flamengo melhore cada vez mais fisicamente, porque já está na hora, porque essa desculpinha que o Flamengo está mal fisicamente, daí já está caindo por terra, ou melhor, já caiu por terra há muito tempo, já está na hora do Flamengo já estar jogando um futebol na parte já atuando com a parte física já em alto nível. Não digo 100%, mas o Flamengo já é para estar uns 80% na parte física. Então, nação, vamos aguardar aí o próximo jogo agora. Hoje, graças a Deus, a gente ganhou. Primeiro clássico que o Vitor Pereira ganha. Será que hoje foi a virada de chave? Espero que sim. Espero que sim. Eu torci pro Flamengo ganhar hoje. Nunca vou torcer pro Flamengo perder, independente de eu querer a demissão do técnico, mas eu vou torcer sempre. Jamais eu vou torcer pro Flamengo perder para poder causar a demissão de um técnico. Eu torci muito que o Flamengo ganhasse hoje. Até também para dar uma sobrevida ao Vitor Pereira, para ele esquentar bastante o lugar para a vinda do Jorge Jesus. Assim eu espero. Assim eu espero. E a nação toda clama pela volta do velho. Vitor Pereira, vai esquentando o seu banquinho aí, para quando o velho chegar, pegar esse time, ó, fazer ele decolar, porque eu acho que com você esse time não vai decolar. Eu acredito muito mais que esse time tem muito mais chance de engrenar com o Jorge Jesus, mesmo ele pegando no meio do ano, do que ele engrenar com você. Infelizmente. Eu apoiei você, repito, eu apoiei você no começo, mas eu tô vendo que o que você está querendo não está dando certo. E eu tenho minhas dúvidas se você vai conseguir. Eu acho que você vai conseguir melhorar um pouco essa equipe. Porque pior do que isso não dá para ficar também, né? Pelo amor de Deus. Se ficar pior do que vem apresentando até o jogo de hoje, ou melhor, até o primeiro tempo contra o Fluminense e o jogo de hoje, então a gente pode perceber que tá tendo uma pequena evolução. Isso de fato, o Flamengo está tendo uma pequena evolução. O jogo do Fluminense na primeira etapa, a gente viu um Flamengo mais organizado, um Flamengo pegador, marcando mais sob pressão, muita vontade. Eu acho que isso também que ocasionou na segunda etapa, que o time correu bastante no primeiro tempo e no segundo o Flamengo caiu o rendimento fisicamente. E aí o Vitor Pereira fez questão de fazer as mexidas equivocadas dele, acabando de desmontar o que ele tinha montado, que tinha dado certo. Hoje foi um jogo diferente, hoje eu achei que ele já mexeu melhor. Porque eu também acredito que ele não seja tão burro assim. Eu acredito que ele não seja esse técnico Paulo Souza 2.0, como muitos falam por aí. Ele acha que está um pouquinho melhor do que o Paulo Souza. Um pouquinho. Mas o Vitor Pereira até o momento não mostrou para que veio. Não veio aquele Vitor Pereira do Corinthians. Porque eu não sei se vocês perceberam hoje no banco de reservas, o Vitor Pereira ficou 18 ou 19 minutos, 19 minutos sentado no banco de reservas. Fazendo o quê? Ele estava fazendo as anotações dele, enquanto isso o couro estava comendo lá dentro do campo. E aí? Eu não achei correta a postura dele, ele tinha que estar ali o jogo pegando fogo e o Vitor Pereira sentado naquele banco lá
do banco de reservas, conversando com a perninha dele cruzada. Ele tem que estar ali. Se é o Jorge Jesus, o que o Jorge Jesus estava fazendo? Qual seria a postura do Jorge Jesus? Me fala aí, nação. Qual seria a postura do Jorge Jesus? Todo mundo sabe como é que é a postura do velho. O velho estava ali, ó, brigando, gesticulando, cobrando do jogador, cobrando da arbitragem, cobrando de quem precisar cobrar, ele cobra de todo mundo. Esse é o diferencial do Jorge Jesus. Já o Vitor Pereira não. Quando ele não está na beira do campo de braço cruzado, ele está agachado, anotando no caderninho. Não sei que tanto ele anota naquele caderninho. E hoje o seu Vitor Pereira estava no banco de reservas. Ficou no banco de reservas durante 19 minutos do segundo tempo. 19 minutos o Vitor Pereira ficou sentado no banco de reservas. Fazendo o quê? Estava conversando com alguém, mas... E aí? 20 minutos, quase 20 minutos, o couro comendo lá, o Flamengo precisando dele ali na beira do campo e ele estava conversando lá no banco. Enfim, nação. Tem que ter paciência com o seu Vitor Pereira. E a gente está tendo paciência até demais. Assim como a gente teve com o Paulo Souza, a gente está tendo com o seu Vitor Pereira. Mas eu quero que, volto a repetir, eu quero que o Flamengo continue no caminho das vitórias. Para quando chegar maio, o Vitor Pereira entregar o cargo, fazer o acordozinho dele que ele tem que fazer com o Flamengo, para ver se consegue diminuir essa dívida aí, essa rescisão, fazer um acordo, uma forma de pagamento, sei lá. O Flamengo tem que encontrar uma solução para poder fazer uma rescisão amigável com o Vitor Pereira, para poder trazer logo o Jorge Jesus. É isso que eu quero e é isso que grande parte da torcida quer, que é o velho de volta, porque eu acredito que vocês também já se convenceram que o Vitor Pereira não vai dar certo. Né, nação? Então é isso, falei um pouco desse pós-jogos aqui, pós-jogo rapidamente. O Flamengo ganhou 3-2. Vamos domingo agora para mais uma vitória em cima do Vasco. E vamos rumo à final, fazer a final com volta redonda. Se você gostou desse vídeo, se você ainda não conhece o canal, mete o dedo nesse joinha aí e se inscreva no canal e fale para os seus amigos. Se você simpatizou com o canal, se inscreva no canal, compartilhe, tá, nação? Tenham todos uma boa noite. Hoje a gente vai dormir feliz, vamos dormir tranquilo, de cabeça fresca, né? E aguardar o próximo jogo de domingo, mais uma vez, contra os viceínos. Valeu, nação. Uma boa noite para todos e fui!